Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre a produção de tomates no centro-oeste de Minas. Cláudio Flores, em Divinópolis, um produtor investiu no cultivo em estufas para aumentar a produtividade e diminuir os prejuízos. Olha, Grazi, a estrutura protege as plantas do ataque de insetos e também da geada. Confira na reportagem. Na propriedade de 30 hectares, na comunidade do Choro, zona rural de Divinópolis, 6 estufas dividem espaço com as lavouras de maracujá e abacaxi. Mas o destaque aqui é a produção de tomates. Felipe acompanha tudo de perto. O trabalho exige cuidado constante. O tomate é uma das culturas mais difíceis de se produzir dentro da agricultura, sabe? São muito sensíveis, são plantas muito sensíveis. Questão de a sanidade da planta, para o seu desenvolvimento, tem que ter os nutrientes balanceados, sabe? A questão do processo produtivo, você não pode atrasar a questão das podas, a desbrota. Então é uma planta bem complicada de se trabalhar. A família do produtor rural trabalha com a produção de tomates há 40 anos. Por muito tempo, o trabalho foi feito em lavouras abertas, até que em 2015 chegaram as estufas. O cliente queria o fruto nosso durante todo o ano e a gente não conseguia atender a clientela nossa. Então, aí a gente veio com a ideia das estufas, né, do cultivo protegido, para a gente produzir no período chuvoso, que é o período mais crítico na produção de tomate, que é onde que os frutos ficam feios, você não consegue qualidade, né, e fica mais difícil de trabalhar. As estufas protegem as plantas do ataque de insetos. A irrigação aqui dentro é por gotejamento. Além disso, a temperatura e a umidade podem ser controladas. Você está no campo aberto, então as pragas entram mais fácil na lavoura, né? Você tem a chuva para danificar. O que a gente passou a perceber também é o uso de defensivos, né? De produto químico. A gente quase, assim, o uso hoje é mínimo possível. Então hoje o produto chega para o consumidor sem resíduo químico. E aí uma planta mais bonita, mais saudável, ela vai produzir com uma facilidade muito grande. A proteção das estufas evita situações como a que aconteceu no mês passado em Carmópolis de Minas, maior polo produtor de tomate do estado. Uma geada atingiu as plantações e destruiu mais de 2 milhões de pés da fruta. Um prejuízo e tanto para os agricultores. Na propriedade em Divinópolis, cada estrutura como esta, com 1.500 metros quadrados, tem pelo menos 2.000 plantas. Para cuidar de tudo, o trabalho não pode parar. Depois do plantio das sementes, são em média 4 meses para os pés de tomate começarem a dar frutos. As plantas na estufa produzem por mais ou menos 90 dias. E aí o trabalho precisa recomeçar. Mas aqui na propriedade o manejo foi otimizado para garantir a colheita durante o ano inteiro. A estufa hoje ela veio como a revolução na agricultura, na questão de produtividade. Hoje a gente tem uma produtividade assim, em torno de 40% a mais que o campo aberto e podendo agregar o valor do produto até 60% a mais. A cada 50 dias começa uma nova plantação. Quando uma safra está terminando, né, a outra está começando e o processo não para. A gente tem o tomate 365 dias no ano, com qualidade, com sabor e um padrão de fruto, né, aparentável. Nas estufas chegam a ser colhidas até 3 toneladas de tomate por semana. São produzidos aqui os tipos italiano e o sweet grape, conhecido como uva. O tomate italiano, ele, né, o nome já fala, é uma genética italiana que veio para o Brasil aí no período aí entre 2003 e 2004 e conquistou o paladar do brasileiro. Ele é um tomate com menos semente, mais polpa e um teor de acidez menor. Então, é um tomate saboroso. Então, hoje até as crianças, né, na hora de se alimentar, elas
não tem aquele preconceito com o legume, por ser uma fruta saborosa. Sirlene cuida da separação e embalagem dos tomates. O trabalho é cuidadoso para garantir a qualidade do que chega para o consumidor. A gente separa cor por cor. Se é verde, é só verde que a gente coloca na bandeja. Se é maduro, a gente coloca só maduro na bandeja para até chegar no consumidor. Toda a produção da propriedade já tem comprador garantido. 3.500 bandejas como estas são levadas para supermercados da região. Nos próximos 2 anos, Felipe planeja mais que dobrar este número. O foco nosso aí até 2023 é aumentar a produtividade e atingir o mercado da capital, que é um mercado próximo que a gente tem aqui, porque é um tomate que tem um valor agregado mais alto, não fora do comum, mas onde que hoje a classe média hoje está procurando esse tipo de produto no mercado, porque é prático, você chega, você não tem perca na sua casa, você pega um de boa qualidade, um produto de segurança, então isso a gente está só ganhando mercado com isso. E vamos agora de consultoria para o produtor rural. É a hora do quadro Cuidando do Cafezal. E o Cuidando do Cafezal sempre vai a campo para tirar a dúvida do cafeicultor. E a nossa equipe veio até o Palmital do Cervo, que é distrito de Carmo da Cachoeira, para tirar a dúvida do produtor Ricardo. Ricardo, eu estou vendo que você está com uma projeção bem bacana aqui para sua lavoura, mas você está com dúvida ainda do que fazer, né? Eu queria que ele me recomendasse aí um foliar que eu possa estar usando aí para me garantir minha lavoura para a safra de 2022. E a dúvida do Ricardo é também a dúvida de muitos cafeicultores. E é por isso que eu estou aqui com ele, o PC, engenheiro agrônomo da AGEAGRO. PC, o que o Ricardo pode fazer então neste momento? A primeira coisa aqui, ele já fez análise de solo. Então ele já fazia essa correção, né, com calcário aqui e gesso. Como ele tem muita folha aqui, ele fazia essa chegada desse cisco a fim de que proteger o sistema radicular. Paralelo a isso, a gente vai observar o clima. A primeira chuva significativa, aí, em torno de 20, 30 milímetros, a gente vai iniciar já um foliar que a gente chama pré-florada. Com o quê? Priori Top, né? 400 ml, colocar o Stimulate aqui, né? Um pouco de Dacafé, o Concorde e pode acrescentar aqui já o Kelos Cooper, que é o cobre, né? Para a gente fazer essa proteção da florada. Na sequência, ele já vai fazer a aplicação dele aqui de uma fonte de fósforo. Esse fósforo, ele pode ser o super simples, pode ser o MAP, ou usar um Fusion, que é o Power, que é o 1050, como fonte de fósforo, que é um fósforo protegido, mais micronutrientes, né? Depois, ele já vai fazer as adubações dele com Polyblend aqui, que é o 250017. Em outubro também, ele vai fazer já o verdadeiro. E início de dezembro, nós já vamos entrar também aqui com a primeira entrada de Priori Extra, com os foliares nutricionais, a fim de que ele garanta, né, um bom controle, um bom manejo das doenças foliares, principalmente a ferrugem. Nesse intervalo, nós temos que observar bastante, porque às vezes a chuva demora a vir e a previsão de clima mais quente e seco. É um cuidado monitorar bastante a questão do bicho mineiro. Assim que começar primeiros sintomas aqui, né, iniciando, é uma praga que começa a atacar o ponteiro do café, né, ele já iniciar aqui um controle com cúrio, a fim de que não comprometa a queda de folhas aqui no momento que é o nobre, que é o momento da abertura, né, e os pegamentos do chumbinho. Agora, PC, se o produtor ele não conseguir ter o acompanhamento de um agrônomo aí dentro da sua lavoura, o que ele deve fazer? Então, ele, se possível, a cada 15 dias ele visitar a lavoura neste período, porque a gente pode ter incidência de bicho mineiro e como o clima quente e seco, ele é muito rápido o crescimento. Caso o produtor também não consiga fazer o que a gente chama pré-florada, assim da abertura, né, da flor,
que a gente chama um pós-florada. Assim que as flores começam a secar, aí ele usa o mesmo produto a fim de quê? Proteger o chumbinho. Né? Então, a gente consegue, né, cercar essas doenças, né, que atacam, né, o momento aqui da florada e o que nós precisamos. Esse chumbinho desenvolver, virar café e a gente ter uma produção boa em 2022. Então, Ricardo, viu as dicas aqui do PC? Tem que visitar a lavoura, né? É verdade, para a gente ter uma orientação, para a gente não estar se perdendo no meio da lavoura, né? Certo, muito obrigado por ter recebido a gente aqui. Obrigada mais uma vez, PC. Este foi o Cuidando do Cafezal. Na próxima semana tem mais dicas para você. Até lá! Cuidando do Cafezal. Oferecimento Geagro, 30 anos de história. Agora em novas cidades do sul de Minas. E a seguir, nós vamos continuar conhecendo a história do Castelo do Café. Uma construção que fica no leste do estado e que vem alavancando o turismo na região. A gente volta já já.